Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio videocast Sotrec na Escuta. Eu sou Juliana Silveira e hoje estou aqui com os especialistas da Sotrec, que nós vamos explorar as soluções de pós-venda no mercado de construção. Thierry Isso, perfeito. Inagaki. Exato. Muito prazer em receber você Prazer aqui. mesmo. Muito obrigado. Estamos aqui também com o Alexandre Pantarotto. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Thiago Gonçalves. Exato, obrigado pelo convite. Hoje vamos falar bastante aí sobre pneu OTR, né? Então, o famoso pneu fora de estrada, então tem muito assunto pra gente falar. Vamos começar então com material rodante. Vamos lá. O que é o material rodante? Vamos lá, material rodante. Basicamente tem a mesma função de um pneu, né? O Thiago gosta de trazer... Thiago, por favor, vai. Você gosta de trazer o... Eu sempre falo que é o elo de contato, né, com o solo. Ou é pneu ou é material rodante. E até para exemplificar, então, basicamente, a gente tem máquinas que não utilizam pneu, elas vão utilizar a questão do material rodante, que é essa esteira que a gente vê aqui, tanto escavadeira como tratores de esteira, tá? Então, é tudo que vai fazer o deslocamento. E aí vai variar de acordo com o material, o tamanho da máquina, se é borracha, se é metal. Então, basicamente, é deslocamento. Quando a gente fala de material rodante, é deslocamento. E quais são os tipos de material rodante? Dá para exemplificar? A gente tem algumas máquinas aqui, até para explicar em qual caso usa cada um deles. Maravilha. Vamos começar da seguinte forma. São dois grandes grupos. Então, Thiago, você pode me passar por gentileza a escavadeira? Então, são dois grandes grupos. Se a gente for falar, por exemplo, de um trator de esteira, é uma máquina que vai trabalhar em deslocamento. Ou seja, ele produz se deslocando. Quando a gente pega uma escavadeira, por exemplo, ela foi feita para trabalhar de forma estacionária. Ou seja, não é interessante que esse material rodante fique trabalhando de forma incessante. Então aqui a gente já pega duas características principais, que é a utilização. Então aqui eu teria, a exemplo, na parte do embuchamento, se a gente for pegar... Licença, gente. Deixa eu te ajudar. Esse nosso brinquedinho aqui, a gente vê o quê? Furo na parte interna, tá? Então a gente tem esse furo na parte interna, que é para lubrificação. Então aqui já separa o que é lubrificado por óleo, que seria o caso de um trator de esteira, e o que é lubrificado por graxa, que seria o caso de uma escavadeira. Tá? Então aqui, em termos construtivos e de aplicação, a gente já tem... Brigadão, Thiago. A gente já tem essas duas diferenças, tá? Então, basicamente, são esses dois grandes grupos. É claro que a gente vai ter diferente de material, um é borracha, o outro é metal, mas aí vai depender também do tamanho da máquina. Mas, usualmente, os dois que a gente mais vê no mercado hoje, mais em operação, trator de esteira e escavadeira. Um para deslocamento e um para trabalhar de forma mais estacionária. Ela vai só se mobilizar para ajustar a posição dela para a operação. A gente já vai continuar falando de material rodante, mas queria aproveitar o gancho com o Thiago aqui para falar a diferença de uma máquina que utiliza o material rodante e a outra que utiliza pneu. Exatamente. Eu costumo falar que, né, como o Thierry comentou, é o elo de contato, né? Então é uma interface entre solo e máquina. Então ou é através de material rodante ou através de pneu. Hoje a Sotrec ela é representante da marca Michelin, né? Dentro da Michelin a gente tem outras também, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente dos pneus diagonais, qual que é a diferença de um pneu radial, um pneu diagonal. Então quando a gente estiver falando de pneu diagonal, a gente está falando de pneu Canso, que também pertence à Michelin, tá? Então basicamente um pneu ele tem a função de dar direção, ele é responsável por dar tração e proteção, né? Então tem toda a parte de segurança também, a parte de ergonomia. Então isso vai mudar muito quando a gente está falando de um pneu radial, um pneu diagonal. Então as máquinas ela vêm evoluindo durante o tempo. Então elas estão cada vez mais potentes e tem essa necessidade, né, de acompanhar essa evolução da tecnologia. Então, justamente, depois a gente aborda um pouquinho mais sobre o pneu diagonal e o radial. Então, mas basicamente é isso. Ele é responsável por dar direção, tração e proteção, né? Beleza, vamos voltar então para o material rodante. O que a gente pode falar de desempenho, de produtividade e de economia também? Aqui a gente entra num ponto interessantíssimo, acho que para nós três, na verdade, né? Porque quando a gente fala de desempenho, agora eu tenho que puxar a sardinha do meu lado, não tem jeito. A Caterpillar é a pioneira em fabricação de material rodante. Ou seja, a gente está falando de mais de 110 anos de história. Não sei se o pessoal sabe, mas a Caterpillar, o nome Caterpillar vem exatamente do material rodante. Daniel Holtz, quando fez lá o primeiro trator de esteira comercializável, ele faz um material rodante muito parecido com esse, muito mais simples, com certeza.
E o pessoal percebeu o quê? Que aquela máquina, quando ia caminhando, deixava uma marca que lembrava uma lagarta. Deixava lá com uma lagarta e falavam que parecia como se fosse uma Caterpillar. E isso deu nome, hoje, à empresa que é a maior fabricante de máquinas, equipamentos de mineração e construção do mundo. Né? Então, eu sempre falo, não tem hoje ninguém, globalmente falando, que tenha mais dados técnicos, mais estudos, mais conhecimento de engenharia do que a Caterpillar. E, por consequência, aqui do que a Sotrec. Né? Então, quando a gente vai falar de material rodante, é muito fácil para mim falar, porque é uma quantidade de benefícios gigantesca. Então, a gente vai falar de produtividade, ela produz mais, ela vai performar muito melhor, ou seja, você vai ter menos máquina parada, a gente está falando de mais ou menos aí o dobro de durabilidade quando a gente fala de material HD, e até uns 40% mais quando a gente fala de material GD. Material GD, que depois a gente pode discutir mais, é material um pouco mais generalista, né? Assim como a gente tem FPS também, tem pneu também. Tem. Então o principal aqui quando a gente fala de rodante é o quê? A gente vai procurar sempre aumentar a rentabilidade, aumentar a produtividade. Eu não estou só olhando para um material, não estou só olhando para alguma coisa que vai fazer um serviço XYZ. Eu estou olhando para um material que vai me trazer mais rentabilidade, que vai deixar minha máquina trabalhando mais, ou seja, para quem está escutando, eu vou fazer mais dinheiro através disso. Eu vou poder produzir mais, performar mais, parar menos a máquina. A gente sabe que parar a máquina é uma dor gigantesca, uma dor muito grande. Sente direto no bolso. Exatamente. Né? É o que mais impacta, e é o que o pessoal menos enxerga. Exato. O pessoal sempre vai olhar para quê? Preço, e nunca vai olhar para... Aliás, nunca é forte, mas assim, a maioria do público hoje, ele não olha tanto para performance. O apelo maior é, né? E é onde está o grande X da questão. Porque se você for falar assim, preço por preço, então borracha não é tudo borracha. Assim como metal não é tudo metal. Exato. Exatamente. Eu tenho exemplos, né, como borracha, você usando aqui, né? O pneu, ele... Inclusive, dando um gancho também, né, Alexandre? O próprio FPS, ele serve como proteção para pneu, né? Você pode falar até um pouquinho melhor. Exatamente. Só aproveitando já para falar Primeiro fala o que é FPS. Exatamente. Vamos situar aqui. Tá, vamos lá. Então, FPS são ferramentas de penetração de solo, tá? Então, imagine, a gente gosta de dar alguns exemplos com a vida real, assim, que fica mais fácil de exemplificar. Então, imagine você tá na praia, você quer fazer um buraco lá brincando na areia. Então, esse movimento que você faz, você usa a sua unha, certo? Então, digamos que o FPS, a unha seria a sua ferramenta de penetração. Tá. Então, FPS são as ferramentas de penetração de solo, e daí a gente tem desde lâminas, pontas, e tem a parte também de proteção, igual o Thiago comentou, né? A gente tem a proteção para caçambas, enfim, para todo o equipamento, inclusive para pneus. Então, ferramenta de FPS, os FPS são as ferramentas de penetração de solo. Inclusive, a gente tem aqui nessa máquina essa ponta, tá? Para moto nivelador, a gente tem as lâminas, né? E aqui a gente trouxe também algumas pontas que, inclusive, depois a gente vai propor um desafio para você. Thierry, e muita gente, na hora de adquirir a máquina, o material rodante, acessório, enfim, se preocupa muito com o preço, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes algumas coisas podem ter um preço um pouquinho mais elevado, mas te compensa, te dá uma economia em outros benefícios que são gerados, não é isso? Perfeito. É o todo da operação, né? Exato. A gente tem uma frase muito comum que a gente fala dentro da Sotrec, que a gente brinca muito da seguinte forma. Existem dois tipos de operação. Uma operação em que você tem que olhar a última linha da cotação, muitas vezes. Porque está com caixa estrangulado, não está com tanto lastro, e aí você precisa partir para uma questão um pouco mais de preço de aquisição. E existe um outro cenário onde você tem que olhar a última linha da sua DRE, o seu demonstrativo de lucro, o seu demonstrativo de resultado do de exercício. Perfeito. Ou seja, eu quero produzir por mais tempo, eu quero produzir melhor e gastando menos. Então, para essas duas, para os três produtos, nós temos dois approaches diferentes, né? Então, a linha GD, que a gente tem para FPS também, tem para pneu, não com o nome GD, né, Diego? Tem para material rodante com o nome de linha GD, que seria onde você tem um foco maior em preço de entrada. E mesmo assim, falando de preço de entrada, por exemplo, a GD, ela vai render 40% mais do que concorrência, já com testes feitos inúmeras vezes. E você tem também uma linha mais premium que vai fazer o quê? Ela vai
permitir uma produtividade ainda maior, uma parada de máquina menor, ou seja, a sua máquina trabalhando mais por mais tempo. Se a gente for pegar um trator de esteira, por exemplo, que eu falei que ele trabalha em deslocamento. Uma esteira dessa, por algum motivo, para. Essa máquina vai ficar parada. E se for isso no site, na obra do cliente, ele vai ter que subir uma prancha, se conseguir, se for uma máquina que dê para subir numa prancha, que tem espaço. Já tem o primeiro custo. Exato. Parou a máquina, acabou. É isso. Já está Exato. perdendo dinheiro. Vai buscar a máquina, um custo de transporte, Exato. um frete interno. Vai descer a máquina, mão de obra. E Segurança. Às vezes, exato. E é a mesma brincadeira que a gente fala com o carro. Pô, se eu não trocar a corrente do meu carro, se não for um carro de corrente, se for uma correia dentada, no momento que essa correia estoura, vou ter que fazer uma... um motor. Exato. Vai ficar parado o carro uma Exato. semana. Exato, É, exato. O barato sai caro. Exato. E aí que tá. Quando a gente fala de material rodante, 50% do custo de manutenção de uma máquina é material rodante. Ou seja, se eu não olhar, e a gente vai voltar para isso depois, mas se eu não olhar exatamente para todos os custos envolvidos na manutenção do material rodante, eu estou deixando 50% pelo ralo. Simples assim. A matemática é essa. Então, quando a gente vai falar de preço, existe sim um apelo de preço para algumas linhas. A gente entende que existem momentos em que a sua operação, em que o cliente está precisando de alguma coisa menos custosa inicialmente. Mas a gente não pode deixar de pensar que a solução em si, ela não está pautada só no mais barato. Ela está pautada no que vai me render mais, o que vai fazer o meu dinheiro se multiplicar. Ou seja, eu vou colocar X reais no material rodante, mas ele vai multiplicar em quanto em termos de produtividade? A máquina vai estar funcionando, eu vou ter menos parada, eu vou ter menos mão de obra, eu vou ter que comprar menos vezes. Então a gente tem casos que uma linha HDXL, por exemplo, vai durar o dobro. Então, poxa, é uma compra menos que eu faço. É um material menos que eu tenho no meu estoque Uma local. parada a menos. É uma parada menos de máquina. E a galera tende a não ver muito para isso. Não olhar muito para isso. Então é uma briga nossa exatamente essa. Começar a trazer a ideia de que nem sempre o barato é realmente barato. Muitas vezes o barato sai caro. Tiago, e essa questão da economia a gente pode levar para a parte de pneus também? Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem falado aí pelo Thierry, né? Pneus a gente tem uma linha que a gente chama o diagonal e o radial, né? Só pra gente fazer um recorte aqui, tá? 65% do que é consumido hoje no mercado são pneus diagonais. Quando a gente vai para países mais desenvolvidos, 95% já é pneu radial. No começo, quando eu falei que existe uma evolução das máquinas, os pneus ele também tiveram que ter essa evolução. Qual que é a diferença entre... E aí surgiu essa diferença. Veio primeiro o pneu diagonal e depois o pneu radial. Muda completamente, ele muda a estrutura. Ele tem uma carcaça diferente, ou seja, ele tem lona sobre uma lona sobre a outra. Então o pneu diagonal eu tenho lonas têxtil, enquanto no radial eu tenho pneus lonas de aço. Então ele é um pneu mais resistente. Ele tem uma cinta estabilizadora que dá mais estabilidade para a minha operação. O pneu radial, ele tem mais contato com o solo. Ou seja, ele aumenta, que a gente fala que é o footprint, né? Que é a pegada com o solo. Ou seja, ele aumenta o poder de tração. Isso faz com que eu ganhe uma produtividade de até 6% e uma economia de combustível de quase 9%. Né? Então, aí de 8,6% para ser mais exato, de economia. Então, ele tem menos patinagem, muda completamente a tecnologia dele. E a gente costuma falar um pneu... Antes de começar a trabalhar com pneu, para mim era uma borracha e simplesmente com um buraco, né? E ele tem muita tecnologia, são mais de 200 produtos para a gente chegar a forma de um pneu. Então, assim, tem a parte de aço, tem a parte da borracha, que é algo muito custoso para a produção. Então, tem a borracha natural e a borracha sintética. Quando a gente chega no pneu que ele está um pouquinho mais esverdeado, é porque teve um consumo ali de borracha sintética maior do que a borracha natural. Então, não tem esse equilíbrio na hora de produção. Então, tem uma série de coisas que mudam, né? Então, a gente tem bandas de rodagem. É extremamente importante a gente saber a aplicação, né? Porque existem a mesma medida de pneu para diversas aplicações. Então, a gente tem pneu para carregadeira, a gente tem para uma motoniveladora, existem indicadores, tem nomenclaturas, né, para pneu, então a gente fala que tem as letras, ou seja, elas são indicadas através de letra para qual tipo de máquina que a gente vai trabalhar. Então, quando eu tenho a letra E, é para um caminhão.
Então a gente tem pneu para caminhão articulado, a gente tem pneu para fora de estrada, aqui a gente está falando de pneu OTR, que são off the road, né? Que eles falam que são os pneus fora de estrada. Então para máquinas que trabalham, caminhão que trabalha em mineradora, subterrânea, enfim. Então tem uma gama extensa, a gente também tem a parte de empilhadeira, tem pneu, né, na parte industrial, que muda completamente a aplicação. Quando a gente vai para uma linha industrial, a gente fala, poxa, quantos turnos a máquina trabalha? Aqui a gente está falando em horas, né? A empilhadeira a gente fala quantos turnos. Ela trabalha 1 turno, 2 turnos, 3 turnos. Para saber o que é intensidade. Poxa, qual pneu que eu vou indicar para essa pessoa, né? Para o cliente? Qual que é o pneu recomendado? Isso a gente tem para vários produtos. Então, essa venda consultiva é a diferença. Porque a gente conhece muito do produto, né? O cliente conhece muito da aplicação, obviamente, a gente também. Então, eu acho que esse elo é importante para a gente fazer esse trabalho justamente pensando no ganho, né? Na eficiência. Ali, ou seja, não tem melhor e pior, né? Não tem onde que ela vai trabalhar. Exatamente. Tem onde ela vai Depende trabalhar. da aplicação, né? Exato. Fala um pouquinho da FPS pra gente. E mesma Fala coisa. um pouquinho aí do material rodante, dos pneus, explicar aí em que casos é usado, os tipos. Tá, então, assim como o pneu, material rodante e tudo mais, para cada produto tem uma aplicação correta também, tá? Inclusive a gente trouxe até vários modelos aqui de pontas, tá? Dependendo da sua operação, se for uma operação mais generalista, você pode usar, por exemplo, uma ponta General Penetration Plus, é isso. E aí vocês dão toda essa consultoria Exatamente, pro cliente, orientando o que seria melhor em cada caso. Exatamente, tá? Então, dependendo da aplicação, o que o cliente faz, se ele tem um contrato ali que ele tem custo de movimentação, se ele tem um contrato ali que ele tem que ter disponibilidade de máquina. Então, tudo isso a gente vai considerar para depois indicar a aplicação correta do FPS para ele, tá? Até para entregar a melhor performance do Exatamente. produto, né? Acho que assim como todos os outros produtos, no pneu também, né? Poxa, se ele trabalha com granito, se ele trabalha com areia, é um tipo de pneu, se ele trabalha em minerador, é um outro tipo de pneu. Então, é uma infinidade, assim, que a gente dá para aplicação. Uma coisa interessante que tô ouvindo vocês falando aqui, eu tô viajando aqui já pelo seguinte. É muito legal porque a gente tem material para trabalhar em todas as operações. Exato. Todas as possíveis e frentes. imagináveis. Todas. E uma coisa que eu brinco muito quando a gente fala com o pessoal de fora, quando a gente fala de operações nos Estados Unidos, por exemplo, Europa, mercado chinês e mercado sul-europeu, o asiático é um pouco mais parecido ainda, a América Latina também, mas tem uma diferença gritante, porque lá fora o pessoal, quando eu falo lá fora, assim, vamos pensar em Estados Unidos, porque é onde a gente tem uma concentração maior de especificidade de operação. É complexo no sentido de que cada hora você está precisando de um material diferente para alguma coisa. No Brasil, a gente tem uma operação um pouco diferente. Ou seja, por exemplo, o cliente tem 2 tratores de esteira. Esse trabalha numa frente mais abrasiva e o outro trabalha numa frente de um pouco mais de impacto. E aí, geralmente, o cliente vem e fala, qual que é a melhor? Depende. Depende por quê? Essa máquina ela vai ficar configurada sempre para aquela operação? E a gente sabe que não acontece isso. Pô, o trator lá da frente de maior de abrasividade teve que parar para manutenção, vai vir o outro trator e vai vir trabalhar nessa frente também. Ou seja, muitas vezes não é porque aquele trator, aquela máquina está trabalhando hoje naquela frente que a melhor solução para ele vai ser a que ele acha que é. Por quê? Muitas vezes tem cliente que às vezes... eu vou usar de exemplo aqui, tá? Só porque tá Claro. aqui. O cliente quer um material rodante... HDXL, porque ele vai trabalhar com alto impacto, nas carregadeiras, que é o melhor pneu que tiver, aí você vai poder falar muito melhor que eu, e a ponta, ele vai querer uma ponta super heavy duty. Ele quer o melhor de tudo. Legal, amanhã essa máquina começa a trabalhar em terraplanagem. Poxa, faz sentido colocar toda essa grana no material que ele vai subutilizar naquele espaço de tempo, sei lá, durante 70% do tempo? Não faz sentido. E aí que entra, e é que a gente sempre fala com a Sotrec, porque o serviço consultivo nosso é exatamente esse. Falou, Tiagão, o que você precisa, cara? Essa máquina vai trabalhar onde? Esses próximos 2 meses, 3 meses. Pô, Pantaroto, você tá com uma obra XYZ, para onde que ela vai? Qual que vai ser a visão daqui a 3, 4, 5, 6 meses? Pô, essa máquina vai ser desmobilizada, vão vender essa máquina. Porque senão você começa a colocar dinheiro no lugar errado. E aí a grande briga nossa é essa. Fala assim, como é que a gente consegue... levar essa informação de forma que a gente consiga fazer render melhor
o investimento daquela empresa, né? Agora eu queria entender desgaste versus manutenção. Parece que tem até tem um ultrassom, não sei, que vocês utilizam para aferir isso. Como é que é? Acho que é mais você, né, que fala sobre isso. Não, na verdade... A gente mede desgaste nas duas, assim, nas três, na verdade. O de material rodante é um pouco mais peculiar pelo seguinte: aqui, na verdade, é um elo, tá? Então, se a gente for pegar esse material rodante, esse conjunto aqui, tá? E eu for pegar só um elo dele aqui, seria isso aqui que eu estou enxergando. Então, vai um desse lado, vai outro do outro lado, a sapata vai aqui em cima. Quando a gente utiliza esse sensor de desgaste, o que ele é? Ele é um ultrassom, na verdade, o mesmo que o morcego faz, e ele vai medir o quê? Qual que é a minha profundidade de desgaste. Ou seja, ele vai pegar, eu vou colocar o ultrassom, né, no meu material rodante, e ele vai me dar leitura de qual que é o desgaste em porcentagem que aquilo está me trazendo. Qual que é interessante disso? Uma vez que, aí, independente da ferramenta que a gente está usando para aferir, claro que o ultrassom ele é muito mais preciso, ele é muito mais rápido, não tem que ficar lá com outro medidor qualquer, um profundímetro e por aí vai. Com o ultrassom eu consigo tirar isso na palma da minha mão. Isso vai para um relatório, assim como FPS, assim como o pneu, vai para um relatório. E qual que é o mais importante disso que a gente fala? Eu saber a hora certa de parar minha máquina. Exato. Eu consigo prever. Você faz uma preventiva e não uma corretiva, né? Exato. Prevenir é sempre mais barato. Mas assim como um pneu, por que eu vou esperar esse material rodante ficar aos cacos, ter que parar minha máquina, ter que pedir? E tem material que nem sempre a gente tem em estoque. Então, por exemplo, se a gente vai falar assim, poxa, é muito específico. Quanto mais específico aquele material, mais atenção eu tenho que dar. Porque não é sempre que vai ter. Então, assim, agora se eu tô fazendo essa checagem de tempo em tempo, 75% de desgaste, tá na hora de trocar. Ou Sotrec. até Você mesmo fazer um acompanhamento, fazer uma projeção de vida útil, né? Exato. E até mesmo nem trocar, mas eu já posso entrar em contato com a Sotrec, já poder fazer uma cotação e tudo mais, porque igual você comentou, às vezes a gente não tem disponível ali o material na hora. Enfim, tem uma região, exato, do local. Mas assim, você já está em contato, você já sabe que está com 75% gasto o material até chegar no 100%, já chegou o material, você faz a troca e coloca a máquina para rodar novamente. Agora, falando em disponibilidade, depois tem uma carta na manga, a gente fala depois disso aí. As FPS, elas podem proteger o equipamento também? É isso? Exatamente, tá? De que forma? Então, na verdade, o FPS ele serve para duas coisas: proteger e produzir. E a gente precisa aumentar as duas, tá? Aumentar as proteções de caçamba, lâmina, até mesmo pneu, tá? Para que, tendo essa proteção, a gente produza mais, tá? Então, a gente protegendo, a máquina vai produzir mais, tá? Então, a função principal do FPS é essa, tá? E a gente trazendo também para um mundo, digamos, fora, a gente tem um exemplo que a gente sempre gosta de dar. A gente sempre gosta de trazer essa parte aí, né, para fazer o link entre os materiais. E, por exemplo, você tem um navio, o casco do navio. Imagine se não tivesse o material de desgaste, o material de proteção ali em volta dele. O material naval é extremamente caro. Ele ia desgastar, você ia ter que remodelar novamente o navio e ia gastar uma fortuna. Então, trazendo para nossa... Voltando aqui. Aquele metal de sacrifício, né? Exato. Então, assim como o navio, aqui a gente também tem nossos FPS, que serve para proteção também. Aumentando a proteção, aumenta a produtividade. Tá? E é fácil trocar as FPS? Então, a gente vai até lançar um desafio agora para você. Será? Será que você consegue trocar uma ponta gente? Advances? É muito difícil. Vamos ver agora, ao vivo. Deixa eu ver. Tá. Essa daí especificamente é a Advance, né? Isso, exatamente, tá? Achei que você ia trazer uma JGD aqui para ficar marretando ponto aqui no meio aqui, pô. Eu vou contar aqui quanto tempo, hein? Consegue trocar um... Cronometra aí, Thiago. Exato. É bem rápido, né? É bem rápido, tá? Não, e na produção, quanto mais rápido, meia volta. seguro, né? Exatamente. Aê, já sacou. Agora coloca de novo, girou. Rápido e seguro, né? Acho que a segurança Exatamente. é em primeiro lugar. Quem conhece as nossas pontas Advances sabe. Questão de segurança, igual o Thiago comentou, trocas rápidas,
na operação ali mesmo, ou enfim, se você tiver que deslocar a máquina também para uma oficina, você também vai ter uma troca rápida. Enfim. Eu trouxe um pneu aqui também para fazer um desafio. Não, aí Ver se a gente não. consegue trocar. Não, o pneu também já não é tão simples assim de fazer a troca, Se né? for esse aqui, Exatamente. até encaro. Exato. Só se for esse aqui. Mas na operação é bem complexa também de pneu, né? Para fazer essa troca em campo. Então, normalmente você precisa mobilizar, né? Desmobilizar essa roda, enfim. A máquina pode até ficar, mas assim, você vai ter que deslocar essa roda, você vai ter que contratar um caminhão, um terceiro, enfim. Aí tem a parte de segurança. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente consegue fazer um trabalho de projeção de vida útil. Então a gente faz aquela inspeção, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também das inspeções, mas a gente tem um time para trabalhar com isso, né? Então a gente faz essa inspeção através de um profundímetro no pneu. Então a gente consegue prever né, naquele período quanto que rodou, quantas horas. Então a gente faz essa projeção de vida útil. E é sempre importante fazer a manutenção preventiva. Então aquela inspeção visual, poxa, eu tenho rachaduras no meu pneu. O pneu ele sempre vai te indicar o que está acontecendo. O que diminui a vida útil dos pneus? Normalmente, se eu deixar de calibrar o pneu, andar com ele com pressão muito baixa ou pressão muito alta, então você tem ali a pressão ideal de trabalho, né? Então você não pode nem ter muita pressão, porque se você aumenta muita pressão, ele tende a ter uma superfície muito exposta. Então ele tende a ficar exposto a agressões externas. Então pode ter perfurações muito mais fáceis, né? Porque o pneu ele também tem a função de absorver impacto. Então ele protege a parte de embuchamento. Então quando a gente está falando de pneu radial, ele dá mais conforto e estabilidade para o operador também, para a operação. Então é onde a gente tem o ganho de produtividade. Hoje a maior diferença é essa, né? O ganho do pneu radial em relação ao pneu convencional, diagonal. Então hoje no Brasil a gente está fazendo esse processo de alteração de rodado. Sul-Sudeste já tem mais pneus radiais. Norte e Nordeste ainda se consome muito pneu diagonal, tá? Então, enfim, tem bastante tecnologia aqui que faz com que tenha muito mais benefício para a operação. Temperatura influencia na durabilidade? Muito. Um dos principais inimigos da borracha é a temperatura. Quando a gente fala do pneu diagonal, e como ele está montado, a gente fala que a estrutura do pneu, a carcaça dela é a alma, tá? Então, a estrutura de um pneu diagonal, ele é lona sobre lona. Então, conforme ele vai fazendo essa movimentação, deslocamento, ele começa a ter fricção interna. E aí você começa a aumentar a temperatura. E aí você diminui a vida útil do seu pneu, né? Então isso influencia demais a temperatura. E, enfim, uma série de coisas que... E é igual o carro, que dá para recauchutar pneu ou não? Dá para recauchutar. E é legal que os pneus... Excelente pergunta, porque os pneus Michelin, 81% dos pneus eles podem ser recauchutáveis, tá? Então eu já visitei operações em cliente. Qual que é a grande vantagem para o cliente de recauchutar, né? Então muitas vezes na operação... A gente chega lá, o cliente fala, poxa, essa marca aqui tá me dando 3 recapagem. Eu já cheguei em máquinas que tá dando 9 recapagem. Nossa. Então, assim, ele dá muito mais longevidade, né? Para aquela alma, para aquela carcaça. Mas é sempre importante. Por isso que é importante a gente fazer inspeção visual, sempre fazer a preventiva ali da calibragem. Uma vez por semana, pelo menos, tem que ser feita essa checagem da pressão dos pneus. Você não pode perder o time, né, Thiago? Porque se você perder o time, você não consegue fazer essas 9. Você vai comprometer a alma do pneu, Exato. a carcaça dela. Então, você vai diminuir a vida útil. Então, é sempre importante. E o pneu radial, ele tende a dar mais recapagem que o pneu diagonal. Tá. É uma evolução, é um processo. Aqui no Brasil, a gente ainda está nesse processo. Lá fora, 95% do que se consome são pneus radiais, né? Não mais diagonais. Ainda tem a sua aplicação, ainda tem a sua operação, né? Enfim, mas a tendência é que os pneus cada vez mais venham a ficar os pneus radiais. Né? Ô, Thiago, só pegando um gancho, você falou duas coisas que é muito interessante, que é pressão e temperatura, que a Juliana perguntou. E na hora eu fui pensando, eu falei, poxa, é só para pneu? Não é só para pneu, porque se a gente tá falando de pressão... Ah, Thierry, mas você vai aferir pressão de material rodante? Pô, você tá doido? Mas, gente, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Eu vou pegar o trator, que é mais fácil de ver. Mas se a gente pegar, por exemplo, no pneu, você tá falando de pressão. Sabia que tem pressão também no material rodante? Não pressão, brincando assim, né? Não é Por quê? pneumática, né? Exato, não é pneumática, mas se, por exemplo, se eu sobretensiono, o pessoal acho que consegue ver aqui, né? Se essa tensão aqui estiver errada, né?
se essa tensão estiver errada, eu vou também acelerar meu desgaste. Ou seja, sobretensionamento, eu desgasto exatamente essa parte, que é o embuchamento, que você está falando da máquina também. E se eu tiver uma tensão muito baixa, eu vou começar a ter lascas nos meus elos, segmentos e por aí vai. Ou seja, qual que é o interessante? Ajuste sempre, regulagem sempre. E aí não é só pneu, não é só FPS, mas para o rodante também. O pessoal às vezes acha que é só colocar e pôr para rodar. Gente, não. Uma esteira... vamos fazer o seguinte, chuta aí. Quanto vocês acham que dura a menos, ou quanto que acelera o desgaste eu não ajustar a minha esteira, ou eu andar com a minha esteira sobretensionada, muito apertada? Eu não vou nem arriscar, vou deixar os especialistas umas responderem. 3 vezes. 3 vezes? Acho que é o número... Não, vocês leram material, não é possível. Mas é isso aí. Se eu estiver falando de material rodante, por exemplo, que está feito para durar mais de 3.000 horas, às vezes até 6.000 horas, ele pode durar menos de 1.000 horas. Só porque eu não estou ajustando de forma correta a minha esteira. E aí vem aquele de novo. É caro, é barato, é bom, é ruim. E como é que está sendo feito esse trabalho? Exato. Essa manutenção é de extrema importância. Exato. E a temperatura também, né? A temperatura, no pneu ele vai trazer um indicador, muitas vezes, se está sendo bem operado ou não, no material rodante também. Então, se a minha bucha está aquecendo demais, peraí. Será que teve um vazamento? Será que está sendo bem aplicada? Né? Então são duas coisas que a gente brinca muito para pneu, mas para rodante é super real isso. E se eu não olhar para isso, de novo, 50% do custo de manutenção. Exato. E como que funciona a manutenção no caso da FPS? Tem um contrato de manutenção? Então, FPS. Contratos de manutenção. Tudo que a gente está falando, na verdade, é um contrato de fornecimento de FPS. Não só de fornecimento. Porque nesse contrato, o que a gente faz? Primeiro a gente vai para a sua operação, para conhecer o que você faz, qual a aplicação que você está usando, equipamento, enfim. A gente conhece todo o site para poder dar uma assessoria para você, para indicar qual o melhor FPS indicado para a sua operação. Para você ter mais produtividade, eficiência e economia, tá? Só para você ter uma ideia, a gente indicando o FPS correto para sua operação, você tem economia, primeiro combustível. 5% pelo menos de economia em combustível, tá? Parece pouco, mas na hora que você faz a continha de quanto que é 5% de diesel hoje soma, no Brasil... Né? Você soma a economia falando de FPS, tem também a economia de combustível por conta do pneu, vai somando. Exato. Esforços da máquina, tá? Sua máquina vai quebrar menos, você trabalhando com o FPS correto. Parte hidráulica. Economiza, então. Exatamente. Se for pensar por esse lado. Então, a gente dá toda essa assessoria na parte do contrato, a gente faz a sua gestão de estoque, porque hoje em dia tem muitos clientes que eles precisam comprar FPS para deixar estocado para, vou usar daqui 1-2 meses, ou vou usar, enfim, daqui uma semana, enfim. A gente, dando essa assessoria, conhecendo o seu site, a sua aplicação e tudo mais, a gente traz para casa, faz toda essa análise se você está usando o FPS correto, quanto que você vai usar por mês, a gente define uma data de faturamento no mês, de acordo com a sua necessidade, tá? Para melhorar o seu fluxo de caixa, tá? Melhorar a saúde da sua empresa, né? Porque você comprando certo, na hora certa, você vai disponibilizar o dinheiro no momento correto. Bacana. Então, o nosso contrato de FPS a gente desenvolveu para a gente poder dar toda essa assessoria para o nosso cliente, tá? Sotrec faz tudo. Exato. E no caso dos contratos de material rodante? Desculpa. Tá. Não, na verdade, e não é só para FPS, isso que eu ia comentar. Exatamente. A gente segue mais ou menos a mesma linha, né, Thierry? É o mesmo raciocínio. Exato. Uma consultoria especializada para ir até a operação do cliente, ver qual a necessidade real e falar, olha, isso é o que vai resolver o seu problema. Agora, lógico que a gente brinca, né? Não é largar e deixar a mágica acontecer. Tem que ter cuidado, tem que ter o ajuste, tem que ter todo o conhecimento técnico agregado para poder fazer isso render cada vez mais. E isso a Sotrec faz há muito tempo, muito bem. A gente tem tido muitos relatos positivos com relação a isso. E quando a gente vai para contrato, vou usar só um exemplo de um cliente que a gente teve há pouco tempo, que foi o seguinte, o cliente, toda hora ele ficava ligando para comprar rodante. Aí,
Na época que bateu a pandemia, o que aconteceu? Fecharam os portos. Acabou. Não tinha mais peça. E aí, poxa, aquela máquina que ia ficar parada, como é que ia fazer? Como é que... Sabendo disso, depois que o pessoal entendeu essa dor, falou assim, Thierry, eu não consigo deixar essa peça estocada, deixar tudo organizado. Falei, gente, eu consigo, através de um contrato de desgaste, de FPS, de rodante, de pneu. Exato. Porque uma hora que... Como nós três trabalhamos com peça de desgaste, eu sei quando ela vai falhar. Eu sei quando ela vai chegar no 100, 120% de desgaste. Se eu sei quando ela vai desgastar, por que eu já não peço isso antes? Num contrato é isso que a gente faz. A gente senta com o cliente, com o pessoal de manutenção, com o gerente de operação de manutenção, e fala assim, olha, como é que está hoje a sua utilização? Ah, Pantaroto, Thiago, eu estou usando X há tanto tempo, tá, vamos ver se é isso mesmo. Faz um teste, acompanha a operação durante um tempo. Legal, temos os números. Pô, Juliana, então assim, ó, vamos fazer uma produção de estoque, então, para o que você precisa. Pô, pneu você vai usar de tanto e tanto tempo, você vai trocar. Exato. Poxa, já vou colocar um pedido programado na Michelin. FPS você vai usar de Y tempo. Legal. O pedido você coloca com a Sotrec. Exato, justo. Eu tô pensando só na fabricante. E aí o rodante também. E aí você minimiza todo o problema, por exemplo, de disponibilidade. Ou seja, eu não tenho mais que me preocupar com o meu estoque, não tenho mais que me preocupar com quando eu vou faturar, porque isso acontece de forma automática, se eu assim quiser. Não preciso me preocupar com a parte consultiva, porque nós fazemos isso. Nós temos um time especializado nisso. Não é só de material de desgaste, a gente tem o que hoje no Brasil? 10 pessoas, uma em cada região. Só para... E a gente está falando de uma logística rápida, quando a gente fala, de repente a gente está aqui em São Paulo, um cliente mais próximo aqui, Sudeste, né? Agora quando a gente vai para Norte, Nordeste, que são logística um pouco mais difícil e complicada, então tem toda essa vantagem da gente ter esse estoque, né? Então, e a Sotrec está mais de 90% do território do Brasil. Então, a parte de cobertura realmente fantástica, né? A gente tem, além da venda consultiva, a gente tem toda essa cobertura para... Passa muita segurança para o cliente, né? Exato. Eu acho que isso é muito importante. Qual que é o feedback que vocês têm dos clientes? Que os clientes... Se vocês quiserem... Eu tenho vários aqui. Se vocês quiserem, vamos lá. que dá para contar aí? Além de feedback, a gente tem muitos exemplos, né? Sim. Por exemplo, recentemente mesmo, uma pedreira aqui da nossa região, da região Sudeste, a gente fez toda essa venda consultiva. Eles trabalhavam com... Eles têm multimarcas, eles têm desde CAT até outras marcas, enfim. E eles trabalhavam com vários tipos de FPS, falando aqui de FPS, exemplificando. E a gente fez essa consulta com eles, fomos lá, fizemos testes e tudo mais. Enfim, resumindo, a gente aumentou a produtividade deles. São 3 tipos de pedreira. Para cada pedreira a gente especificou um tipo de material para ver como a nossa consultoria é assertiva. E para os 3 materiais que a gente sugeriu para eles, os 3 produziram mais. E daí o que eles fizeram? Mudaram todo o estoque deles, planejamento de estoque, enfim. Hoje eles compram 100% CAT e FPS para máquinas CAT e não CAT, que é algo também que pode ser feito. Tá? No caso, combinação perfeita, né? Não, a combinação perfeita, né? Entre conhecer a aplicação, a gente conhece muito bem o produto e entregar toda a performance e ver esse feedback. Exatamente, o desempenho. Muito legal. Mas um ponto bacana é isso, né? A gente está falando de solução não só para a frota Caterpillar. Exato. Para a frota CAT e não CAT. Pô, FPS a gente consegue colocar em qualquer tipo de máquina. Rodante também? Consegue. A gente tem máquinas aí de outros fabricantes rodando com o nosso material rodante. Falar, por quê? Porque produz mais. Porque para menos. Porque dura melhor. Porque no momento que você coloca um FPS desse, a gente vai lá fazer a medição. A gente vai lá dar um relatório de desgaste na palma da mão, num celular. O dono da empresa, ou o gerente de manutenção, recebe lá, opa... Fotográfico, um relatório fotográfico com dados, números. Exato. Bacana. Ou seja, a gente brinca contra fatos, não argumentos, né? Vocês deram uma aula aqui de produtividade de economia, viu? E assim nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje. Legal. Agradecer Maravilha. muito a presença de vocês. Obrigada, Thierry. Eu agradeço. Muito obrigada, Alexandre. E eu que agradeço a oportunidade. Tiago, mais uma vez. Mais uma juntos vez, eu aqui. que agradeço a oportunidade. Vamos continuar mais alguns episódios. Exato. E precisando, né, pode procurar o nosso time da Sotrec. A gente tem todo esse cuidado aí, né, com
com toda a aplicação, enfim, todo o time de especialista ali na ponta, né? Dúvidas podem procurar a gente. Bacana. Pessoal, muito obrigada mesmo. E vocês que estão nos assistindo, não deixem de se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios. Videocast Sotrec na escuta. Sigam a Sotrec nas redes sociais e espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.